Então, nós já vimos características gerais do teste Q quadrado, vimos teste de quadrado de aderência e agora veremos uma aplicação do teste Q quadrado de associação ou de eventos independentes, ok? Então, lembrar que o que se trata é verificar se a frequência observada ela é próxima, os valores são próximos das frequências esperadas, segundo uma determinada lei. Qual é a lei? De eventos independentes, né? Então, nós aprendemos em probabilidade que quando é que dois eventos são independentes? Quando a probabilidade da intersecção da ocorrência de A e B for igual à probabilidade do evento A versus probabilidade B. Então, se essa expressão de probabilidade, essa igualdade, ela se verifica, então a hipótese de eventos independentes se mantém. Então, trata-se de calcular a frequência esperada segundo essa lei, ok? Então, por exemplo, o que é o A, o que é o B? O evento A pode ser uma gengiva no estado normal ou gengiva no estado inflamada. O que pode ser o B? Pode ser uma oclusão ideal ou uma má oclusão. Então, vamos imaginar que o dentista faça uma avaliação de 100 pacientes, 100 pessoas. Então, em cada pessoa, ele verificará o estado da gengiva e verificará a oclusão. Então, ele vai obter uma tabela de 2 linhas e 2 colunas, porque ele tem 4 possibilidades, né? Então, seria uma tabela do tipo 2x2, tabela de contingência, ok? De ocorrência. Então, lembrar que a estatística do teste é frequência observada menos esperada, essa diferença elevada ao quadrado dividido esperado. E trata-se de, no teste de eventos independentes, verificar se essa lei ela se verifica ou não. Então, a hipótese H0 de nulidade é: será que as classificações, as pessoas segundo a gengiva ou segundo o estado de oclusão, não tem nada a ver ou tem algo a ver? Então, eu parto sempre de que não tem nada a ver, que são eventos independentes, não há associação. E como é que eu calculo a frequência esperada? Então, tem uma forma muito prática para quem não quiser compreender a parte matemática com profundidade, que é só fazer um produto do total da linha versus total da coluna dividido pelo tamanho da amostra, tá? Então temos aqui um exemplo onde as variáveis é sexo, masculino ou feminino, e aqui o desempenho no trabalho, né? Que pode ser baixo, médio ou superior. Então vamos ler aqui o exemplo. Um teste Q quadrado pode ser aplicado para avaliar se duas variáveis, por exemplo, sexo e desempenho no trabalho, são independentes. Então eu devo contratar o RH, né? Ele deve contratar pessoas levando em conta. RH quer dizer recursos humanos da empresa, né? Levando em conta o sexo. Será que tem relação o desempenho no trabalho? Então, aqui o trabalho é contador, a gente faz contabilidade. Será que homens ou mulheres têm uma variável associa a outra? Então, eu tenho 220 pessoas, tá? Elas foram classificadas segundo sexo masculino, que são 112 pessoas, e 108 feminino. Então, 112 homens, 108 mulheres. E o desempenho baixo ocorreu para 36. Desempenho médio ocorreu para 156. E o desempenho... Opa, estou tentando alinhar para ficar bonito aqui.
E o desempenho superior, 28 pessoas, tá? Então vocês compreenderam. Oh, agora eu tô aqui sofrendo, né? Tô sofrendo. Bom, então vocês percebam que dos 220 contadores, 112 homens, 108 mulheres, 36 nível de desempenho fraco, razoável 156, pouco mais da metade, que metade é 220, e superior 28. Então, será que há uma associação entre essas variáveis? Então, vamos utilizar o teste Q quadrado. Essas são frequências observadas. Agora, trata-se de obter as frequências esperadas, tá? Então, as frequências esperadas são assim calculadas. Supondo que as variáveis são independentes, a hipótese H0, o valor esperado em cada célula é total de linha versus total de coluna dividido o grande total, ok? Então vamos imaginar aqui essa célula que chamo 1, primeira linha, primeira coluna. Eu tenho aqui total na linha, 112. Está aqui o 112. Quanto é o total na coluna? É 36. Está aqui o total da coluna. Você vê que eu estou trabalhando aqui, ó, com essa célula aqui. Ok? É essa daqui que eu estou trabalhando. Então eu quero calcular a frequência esperada. Então é o produto de 112, total de linha, versus total da coluna 36, dividido por 220. Está aqui, ó, 220 é o grande total, né? 18,33. Agora vocês vejam, por diferença, eu vou obtendo os demais valores. Ó, 36 é o total aqui. Se aqui é 18,33, então aqui é 17,67. Bom, mas e aqui? Como é que eu calculo aqui? Então eu venho aqui nessa segunda casela, segunda célula. Primeira linha, masculino, e desempenho médio, que é o 79,42. Como é que eu chego no 79,42? Então, como é que eu chego nesse 79,42 que está aqui, ó? Total de linha 112, total de coluna 156, dividido 220. Que está aqui, ó, 112 vezes 156 dividido 220. 79,42. Daí, por diferença, com 156, eu obtenho esse valor. Então, vocês vejam, só foi necessário calcular duas células. As demais eu tiro por subtração. E o grau de liberdade é 2. Olha que interessante. Aqui eu posso escolher qualquer uma das células. Eu tenho um grau de liberdade 2 para escolher apenas duas. A partir do momento que eu calculo, por meio dessa fórmula frequência esperada, essas duas células, as demais são obtidas via subtração, ok? Então, esse valor agora eu tenho que calcular esse valor, né? Eu tenho que aplicar a fórmula. Aqui está a frequência observada. Aqui está a esperada, aqui está a observada. Eu tenho que aplicar a fórmula, né? 2 graus de liberdade, é 2 linhas e 3 colunas, né? Linha menos 1 que multiplica coluna pelo coluna menos 1. Então eu tenho que aplicar essa fórmula em cada uma das células, são 6 células, né? Então eu vou aplicar para 6 células. Então a gente vem aqui, e aqui nós temos aqui a frequência observada, frequência esperada, que o total tem que dar o mesmo valor, a diferença elevada ao quadrado, e essa diferença elevada ao quadrado dividido pela esperada. E aqui eu tenho a contribuição da estatística Q quadrado em cada célula. Então vocês vejam que a última célula aqui, do 19, ela contribuiu bastante, 2,01. E também essa célula aqui, 1,94. Então essa célula aqui não contribuiu praticamente em nada, né? E nem essa daqui, 0,03. Então o total deu 5,51. Então isso aqui é o Q quadrado calculado. Então ele tem que ser comparado com o tabelado, tá?
Então agora nós vamos lembrar aquela frase da aula anterior que eu pedi para vocês memorizarem, que é o seguinte: se uma observação é rara sob determinada hipótese, então é prova, é evidência contra a hipótese. Se a observação é rara, quer dizer o quê? Ocorre pouco. Ocorre numa região aqui de rejeição, né? Não sei se aqui foi 1% ou 5%, né? Aqui é 1% ou 5%. Então, e essa estatística é a observação, né? A estatística do teste 551 não cai na região de rejeição. Então, não rejeitamos a hipótese. Interprete sua decisão. Sexo e desempenho no trabalho são variáveis não associados. Então, não podemos, do ponto de vista estatístico, contratar pessoas, decidir dar emprego às pessoas em função do sexo, da beleza da mulher. Porque o gênero não influencia os níveis de desempenho no trabalho. Então, essa é a mensagem que o teste Q quadrado de associação ou de eventos independentes está nos dizendo. Vocês vejam, se uma observação é rara sob determinada hipótese, estaria aqui, menos de 5%, então é prova contra a hipótese. Como nesse caso não é uma observação rara, então não há evidência contra a hipótese, então eu não rejeito a hipótese. Então temos aqui agora os termos que devem ser familiares, né? Que quadrado de independência ou associação, grau de liberdade, linha -1 que multiplica a coluna -1, tabela de contingência, linhas e colunas, né? Frequência esperada, que é calculada por meio de total de linhas versus total de colunas dividido pelo grande total. Então agora, bom estudo, obrigado pela atenção.